a intenção é que seja de benefício para vocês. Eu vou falar que, assim, depois de ter proposto esse tema aí, de ficar falando um pouco de mim mesma, assim, eu meio me arrependi, assim, mas vamos lá. O importante é, na verdade, assim, a vontade de compartilhar um pouco, né, desses 21 anos aí que na minha trajetória, o mais importante, como a gente sempre fala, né, como o Buda sempre falou, assim, a sua santidade fala, mesmo que eu esteja falando coisas que aconteceram na minha vida, mas o importante para vocês é de vocês de alguma coisa se identificarem, para aprender como, né? Não é só uma questão de curiosidade, assim, sabe? Então, acho que a forma que eu vou falar de várias coisas que eu fiz, mas principalmente pontuar o que aconteceu, do quanto foi importante. Então, para vocês, de novo, assim, né, tomarem para vocês e ver o que faz sentido, o que não faz, então é isso. Essa é a minha parte, que eu vou estar falando um pouco de todas as experiências que eu passei, mais dos lugares onde eu tive, como que começou, e a Venerável Consul vai estar falando de retiros, que ela também tem bastante experiência nisso, e bem bacana de colocar o retiro de forma bem tática. Mas, bom, não vou falar muito, que aí a Venerável Consul pode estar falando depois. Então, vamos lá, eu fiz alguns slides. Então, tudo começou eu assistindo 7 anos no Tibete, né? Eu morava em Búzios, não tinha, nunca tinha ouvido falar no Tibete, não conhecia a Sua Santidade Dalai Lama, nada. E foram duas coisas que me chamaram muito a atenção, assim, quando eu assisti o filme. E uma parte do filme que ele, né, o Brad Pitt, que é o austríaco, ele fala que ele vai construir uma arena, um teatro. E nesse momento, quando eles estão cavando, fazendo os buracos, as minhocas estão saindo, né? E o povo tibetano parou de fazer esses buracos, né? Porque eles falaram, né, como eram as suas mães. E isso foi o que me tocou no filme, principalmente. Assim, e eu falava, quem é esse pessoal, quem é esse povo, quem é esse monge dessa forma tão leve, tão compassiva? E aí o que aconteceu 2 semanas depois, uma amiga minha, que até eu falei para ela estar aqui, veio com um panfletinho e falou, olha, Sua Santidade Dalai Lama, um monge, Sua Santidade Dalai Lama não, um monge lá, o monge do filme vem para o Brasil e vai para Curitiba, né? E aí eu tenho familiares, tenho irmãos que moram lá, e fui para Curitiba, foi nesse evento. E aí acho que depois até a Consul pode talvez compartilhar, talvez ela estava nesse evento também. E aí que realmente, quando eu olhava a Sua Santidade Dalai Lama, tinha uma garrafa térmica do lado, ele brincava de uma forma que eu falava, né, quem é essa pessoa tão criança, tão leve, né? E só para fazer um pouco do contexto hoje, esse monge que está do lado o Manuel Vidal, né, que é o brasileiro, que foi que traduziu e faleceu depois que a Consul pode falar, não sei quantos anos que ele faleceu, né, Consul? Mas foi um grande tradutor da Sua Santidade, né, do inglês para o português. E do lado é o Geshe Lakto, que vai dar os ensinamentos de 18 e 19. Nessa época, o Geshe Lakto era o tradutor da Sua Santidade do tibetano para o inglês, né? Bom, aí em 2000 eu me tornei budista mesmo, foi a decisão, e em 2003 é que eu fui em 2002 eu fui para a Áustria, ser voluntária nos ensinamentos da Sua Santidade Dalai Lama. E lá, eu brinco assim, que todo mundo que eu conhecia, ou eu vim para a Índia, ou morei na Índia, ou eu amo a Índia, então ficou a Índia na minha cabeça. E aí surgiram várias condições bacanas que eu pude ir para a Índia. E aí eu fui para esse lugar, que é o Tushita,
que é esse lugar que hoje, quem está assistindo os ensinamentos, da onde estão sendo transmitidos, que a Paula falou muito. Essa foto da direita, onde tem o Buda, é o Gompa antigo. Então, hoje ele foi, prática 95% dele foi derrubado, mas tem um quarto, esse Gompa, que foi do Lama Yeshe e foi do Trijang Rinpoche, que é o tutor júnior da Sua Santidade Dalai Lama. Então, o Lama Zopa Rinpoche, quando pediu para fazer esse Gompa moderno, ele falou, pode fazer, mas o quarto do Lama Yeshe tem que deixar. Então, tem um corte ali, não é um quadrado como o Gompa é, porque é isso. E aqui, assim, como vocês vão poder estar vendo, né, alguém que já ouviu a Paula falando, é impressionante a quantidade de práticas, retiros e professores que deram ali, né? E aí, para falar um pouco disso, assim, eu fui lá como sendo voluntária e dizer de desafios, assim, sabe? Eu fui como voluntária para não poder pagar e fui como kitchen manager sem saber cozinhar. Assim, eu queria tanto estar lá e poder vivenciar. Inicialmente, fui por 6 meses, né? E o mais interessante ainda é que quando eu cheguei lá e eu conversei com alguns ocidentais, eles falaram assim, mas você vai ser a gerente de cozinha, né? Homens indianos e tibetanos, vai ser difícil de você dar ordens para eles, assim, sabe? Então, aí eu vi que eu tinha mais um desafio ainda, mas deu super certo, né? A gente tem esse jeito brasileiro, e eles foram umas graças, assim, a dificuldade era bastante com a limpeza, mas só para falar desse desafio. E aí, em 2005, então, eu fui em 2003, em 2004 eu já sabia que eu queria me tornar monge. Fui para o Copan, o Lama Zopa não foi, mas eu tomei os primeiros votos, e aí, em 2005, eu tomei a ordenação para a Sua Santidade. Essa foto da direita não é da minha ordenação. Quando eu fui ordenada, a gente não tirou a foto, mas é uma foto que foi tirada no lugar onde Buda deu as 4 nobres verdades, que a gente chama Sarnas, que é de Varanasi. E essa da esquerda é uma foto que a Bia Bispo está aqui, a Mônica Neves está aqui, a Denise está aqui, eu estou do ladinho da Sua Santidade, abaixadinha ali. E uma coisa, assim, né, para dizer da importância, assim, antes de eu me tornar monja, né, eu já morava num lugar onde muito apropriado, que era o Tuxito. Mas eu tomei os preceitos, né, os 8 Mahayanas, preceitos, os 8 Mahayanas, um ano. Aí eu vi a força. Só que eu tomava até sábado, e sempre no domingo eu relaxava, dizia que era para... Eu comia depois do meio-dia, eu assistia filme, né, e fazia assim. E eu achei muito interessante, assim, a força do voto, porque, assim, todas as outras, os outros votos para a gente manter o celibato, nesse domingo, eu relaxava, né? Acabou não acontecendo nada, mas eu relaxava. Mas o da comida, que não era para comer depois do meio-dia, depois do sol no pico, eu queria manter, porque era uma coisa muito difícil para mim. Eu não conseguia, porque eu não tinha tomado voto naquele domingo. No domingo eu falava, mas por que? Você não tomou, você pode comer. Uma coisa é o voto, né? Assim, eu tomava diariamente o voto que não ia fazer alguns votos. Mas no domingo eu falava mais como compromisso, e eu percebi o quanto que esse compromisso não seguia. E é muito dito que os votos, na verdade, apesar de ser algo mental, né, da gente dizer eu não vou matar, eu não vou roubar e outros votos, mas quando é tomado como voto, a filosofia budista diz que até tem forma o voto, ele não é interessante isso. Assim. E foi bem bacana. Então, foi uma forma de eu me tornar. E uma coisa muito legal, assim, é que a minha vontade de ser monja, ela veio aqui no Brasil. Eu achava que praticar o Dharma, a melhor forma era como ser monja.
E quando eu cheguei em Dharamsala, eu vi muitos grandes praticantes, não monges e não monges. Então, eu falei, opa, não quer dizer que precisa ser monge. Mas, para mim, eu vasculhando, eu vendo, investigando, eu falei, eu acho que eu quero, a minha vida eu quero me dedicar a estudar, a meditar, ao meu treinamento mental interno. Eu falei, eu acho que se eu me manter, eu vou estar mais alinhada, vou estar mais dedicando. E acho que até hoje, no dia 19, daqui 3 dias, vai fazer 16 anos que eu tomei essa ordenação, né? Bom, e aí não precisa nem muito... É um nervoso, né? Acho que a Kuntsan também, a Venerável Kuntsan também tomou com a sua santidade. Só para dizer que eu não tomei sozinha, tinham mais 200 e poucas pessoas, né, entre tibetanos, mas é uma grande... uma bênção, assim, tem um momento que você vai até a sua santidade e ele abençoa a nossa roupa, né? Bom, depois da minha ordenação, eu encontrei o Lama Zopa, e aí ele me deu um retiro para fazer, que é de 1000 Nyunas, e que eu imaginei que eu ia conseguir fazer em 10 anos. Passaram-se 16 e eu estou aí fazendo, e fiz em vários lugares, assim, não sei quanto tempo mais ainda vai demorar, né? Mas aí vem alguns lugares de retiros, por exemplo, no próprio... Aí está escrito errado aqui. No próprio Tushita, eu, por um ano, por alguns meses, eu residi embaixo da estupa, que é um quartinho micro, só cabe a cama, assim. Mas tive essa oportunidade de estar o tempo inteiro abaixo da estupa, que tem as relíquias de Lama Yeshe. E aí vem... Dharamsala é muito frio no inverno, né? Frio de nevar e não tem calefação. Então, todo mundo sai de Dharamsala e vai para Bodh Gaya, onde o Buda se iluminou. E esse foi um lugar que eu passava de dezembro a fevereiro. E uma das coisas, né, a gente falando aqui de retiro, por exemplo, aconteceu uma ocasião que esse retiro que eu faço em um grupo de tibetanos que eles fazem 2, 3 dias no jardim da estupa. E uma amiga minha falou assim, Nandro, vai lá que eles estão fazendo. E era meu dia de silêncio. E eu, na minha mente, que eu ia fazer com o tibetano, eu ia fazer, era uma outra linhagem, aí eu fiquei na minha cabeça, assim, né? Não, eu vou lá, lógico, mas eu não vou contar, né? Assim, como se fosse uma acumulação que eu teria que fazer. Porque a sadhana em tibetano, eu não vou fazer igual, então melhor não considerar. Isso eu indo para a estupa, né? Quando eu cheguei lá, e assim, o altar desse nosso retiro estava literalmente na frente da árvore onde Buda se iluminou, né? E aí, fazendo consternação ali, fazendo jejum ali, aí eu olhava assim, chorava e falava assim, se eu não considerar que isso aqui não acumula méritos, porque está em tibetano, porque eu não consigo seguir direito, porque é diferente, assim, onde que eu vou considerar, sabe? Então, foi uma coisa bacana de perceber, assim, sabe? Aí, um pouco falando, né, de nossa escolha e a família, né? Assim, meus pais foram vagarosamente aceitando, nunca foram contra, mas eles ficaram muito sentidos por eu morar há muito tempo. Eu fiquei 7 anos na Índia e no Tibete, e no Nepal. E teve uma ocasião que é sempre meio emocionante de falar, que assim, eu combinava com a minha mãe de que eu ia falar com ela a cada 15 dias. E tem uma ocasião que eu esqueci, porque eu estava em retiro, e liguei depois. E aí a minha mãe estava chorando, ela falou assim, eu nunca pensei em ir para a Índia, eu quase peguei um avião e quase que eu fui. E eu vou te dizer, assim, eu não aguento mais de sofrimento, eu quero que você deixe de ser minha filha. E aí, imediatamente, meu pai pegou o telefone e falou, não é nada disso, né? Assim, sua mãe está muito triste, mas você sempre vai ser nossa filha. E teve essa ocasião, que foi 70 anos do meu pai, que teve uma festa, e eu não fui, eu fiquei na Índia, mas eu sempre tive muito forte, que assim, eu não estava fazendo os meus retiros
para mim, ou para mim, ou para fugir, ou para ficar sozinha. Eu sabia o quanto de benefício que era eu estar fazendo por eles, né? Apesar de ser difícil, eu acho que eles aprenderam bastante, assim, o fato de conseguir desapegar em relação à filha. Eu tenho 3 irmãos, né? Eu sou a única mulher e sou a mais nova. Nunca fui mimada, assim, mas é forte para eles, né? E aí, aqui falando um pouquinho, assim, as pessoas falam, assim, eu conheço muito mais a Índia tibetana, né, do que a Índia indiana, mas a gente convive com a indiana e aí, assim, é sempre surreal. E eu me lembro, eu trouxe essa foto porque eu me lembro uma vez eu na casa dos meus pais e em Búzios, num quarto que era suíte, e no dia seguinte ia para a Índia, né? E eu lembro assim, eu falei caramba, né? Lá vou eu para sujeira, para, sabe, esse conforto, essa comida. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, é isso mesmo. E eu sempre falava para as pessoas, assim, eu não estava lá por causa da Índia, né? Mas o budismo tibetano é como se eu estivesse na Harvard, assim. E aí, esse foi um lugar que eu fiz retiro. O lugar chama Tsopema, é um dos lugares bem sagrados, assim, de Guru Rinpoche. E eu fiquei sozinha nessa casinha, no meio da estrada, lá, assim, bem sozinha. E eu me lembrei muito da pureza do local, assim, sabe? Falando de meio ambiente agora, assim, eu lembro que eu tive que fazer uma compra, não fiquei muito tempo, fiquei um mês. Eu tive que fazer uma compra para o tempo todo. E aí eu lembro, assim, de caixinha de pasta de dente, de saquinho de biscoito, de saquinho de arroz. Eu lembro que eu acumulei tudo e não para depois voltar para a cidade e levar. Né? E aqui, assim, é isso, não tem chuveiro, era a água que você esquentava, aquele rabo quente. E era muito bacana porque sempre tinha uma vaca que vinha, assim, e aí eu lia o sutra para ela, né? E aí ela era engraçada porque ela gostava de comer as bandeirinhas, assim, eu ficava lá meio que brincando com ela para ela não comer as bandeiras de oração, porque o teto da casinha era muito baixo, né? E aí, falando, né, assim, de peregrinações, de lugares, né? Algumas pessoas têm essa experiência, né, de que a gente ouve a história da Itália, bom, enfim, ouve as histórias, e quando a gente vai nos lugares e a gente se dá, né, de frente para esses lugares que a gente tanto lê, então é a mesma coisa quando eu falo dos sutras, né? Então, quando a gente ouve do Sutra da Luz Dourada, ou mesmo o Sutra do Coração, sabe? E aí você está em Rajagiha, sabe? Você está ali aonde Buda deu. É impressionante, assim. Como, por exemplo, visitar, né, assim, essa é a caverna de Shariputra, onde Shariputra esteve, e muitos outros. Esses lugares, eles todos são sagrados devido, não é que são sagrados por si só, sem causa, sem condições, né? Mas é devido às práticas, né, meditações, estudos de todos esses. Então, aí tem um pouco, né, quando eu morava em Dharamsala, de 2003, acho que até 2008, assim, em Losar, por exemplo, esse período que a gente tinha ensinamentos com a Sua Santidade Dalai Lama por 10 dias, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. E eu, no mínimo, 3 vezes por ano, a gente tinha os ensinamentos, e eu tive a gente teve uma, quando eu estava lá, eu tive uma de shake hands, assim, uma graça. Ele ficava ali, aí todo mundo passava e todo mundo dava a mão para ele. Assim. E essa foto também é em Sarnas. Não, desculpa, essa foto foi no sul da Índia. E eu lembro, eu nunca me esqueço dessa foto, porque assim, eu estou meio no meio, assim. E eu lembro que eu olhei para trás, assim, né, e vi a Sua Santidade, assim. E assim, era algo enorme, assim. Assim, era impressionante. Eu olhei assim e fiquei assim, era estonteante, assim, sabe? Não era essa, por exemplo, só esse corpo que a gente vê
assim, né? E essa é uma foto de várias pessoas da América do Sul. Assim, a Karen está aqui, hoje ela é monja também, está estudando num mosteiro lá em Dharamsala. O que mais? Aqui é só para trazer para vocês assim, os ensinamentos da Sua Santidade. Às vezes tem 10 mil, 15 mil pessoas assistindo, né? E é tudo gratuito, sabe? Mas vale lembrar, entendeu? Ele é gratuito, mas não quer dizer que não envolva dinheiro. São muitos patrocinadores, são pessoas que oferecem para isso acontecer, né? A Sua Santidade, há muito tempo, ele não recebe nenhum mais por isso, né? E, assim, é dado chá, né? Essa panela é o tamanho da panela de chá, assim, que é feito, que é o chá de manteiga ou chá ou chai, e a quantidade de pães, assim, né? Mas só para a gente lembrar que, para tudo isso acontecer, a gente tem que vir da nossa generosidade. Aí, esse aqui foi outro lugar que eu fui, a Amazopa pediu para eu ir, e aí é isso. Um lugar que você pega um aviãozinho, 12 pessoas, que não tem pista. Desse lugar, que chama Chelsea, a gente foi todo o mosteiro, que é assim, eu fiquei nesse mosteiro desses monjinhos, tinha uns 20 e poucos monges, tinha uns 30 monges, mais ou menos de 20 até 18 anos, assim, uma graça, muito dóceis. E teve um dia que o Geshe, ela falou assim, não, Nando lá, para o retiro que a gente vai para o mosteiro do Trungpa Rinpoche. E então vamos lá. E foi incrível, porque assim, foi o mosteiro, toda a comunidade tibetana que vivia ali. Só que simplesmente eu andei 10 horas. Foi a única minha vez na Índia, no Nepal. Eu lembro a gente atravessando um rio gelado, assim, e eu lembro que eu pensei assim, eu sou ocidental, eu quero pegar um carro e ir num teatro. Eu não sou igual a eles que quero fazer isso aqui, chega, né? Mas aí foi assim a coisa mais encantadora e a gente recebeu vários ensinamentos de Trungpa Rinpoche, que é um grande mestre, né? Mas só para dizer que não é tão simples. Bom, esse foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, né? Que em 2008, de novo, também foi um super desafio, porque em 2008 é quando tiveram as relíquias no Brasil e eu ajudei a viajar um pouco com elas e recebi todo o conforto do mundo, né? Na minha casa, com os amigos, pelo Shualha, era tudo muito, muito conforto. E de repente eu estou nessa situação de novo. E o que foi muito lindo, muito marcante, porque justo minha mãe até esse momento, ela sempre sofria muito quando eu estava em retiro. E em alguns lugares eu não conseguia me comunicar. E com as relíquias, e aí eu agradeço várias pessoas assim que ajudaram nisso, os meus pais conseguiram entender assim o que eu estava fazendo. Quando eles me viram nas relíquias, a gente com a estupa, abençoando as pessoas, eles entenderam. E quando eu estava indo para Laudo, e quando eu parei em Nantia Bazar, que é o lugar mais onde tem a internet, que é a base para o Everest, né? Eu mandei meu último e-mail para minha mãe e que eu ia ficar 3 meses lá sem me comunicar. E aí eu recebi um e-mail da minha mãe. Ela falou, filha, agora eu entendo o que você faz. Pode ficar tranquila que eu estou bem. Isso carregou, sei lá quantos quilos das minhas costas, assim, porque era muito difícil, apesar da gente saber, era muito difícil de eu saber que minha mãe estava triste, porque eu estava distante, né, e porque eu não tinha comunicação. Agora, outra coisa desse lugar também, esse retiro... Não, então, aí foi muito difícil, e quando eu cheguei lá, justamente isso, eu olhava assim, gente, as pessoas no Brasil estão se dedicando, estão praticando, são praticantes, por que eu tenho que vir aqui fazer esse retiro que é de jejum? Por que é tão difícil para mim, assim, né? E eu ganhei, antes disso, quando eu estava no Brasil, a minha madrinha me deu uma biografia de São Francisco. E eu comecei a ler.
E aí foi super bom. E aí teve uma fala de São Francisco que ele fala do jejum dele, que ele comia só um pouco, e aí ele falou assim, é dessa forma que eu vou encontrar, que eu vou me comunicar com Deus. Então, foi uma grande inspiração. Depois vocês vão ver, eu fui a Assis. E outra coisa importante aqui, de novo, em relação ao que a Venerável Kuntham vai falar, esse lugar quem é aluno do Lama Zopa, acho que é um dos melhores lugares que você podia estar. Eu fiz o meu retiro dentro da caverna, né? A caverna era a minha sala de meditação. O Lama Zopa, que na vida dele passada, ele meditou nessa caverna por 30 anos e que fez a sua passagem dentro dessa caverna. Aí é 4.000 metros de altura, né? Perto do Everest. E tudo é puro, o ar é puro. E eu estava bem satisfeita com a minha mente, estava bem feliz, assim, não está acontecendo nada, eu estou fazendo retiro. E aí eu encostei a minha cabeça nessa pedra, assim, e triste, assim, encostei, assim, e aí veio uma música na minha cabeça, assim, não sei se todo mundo conhece, mas é uma música que é assim, encosta sua cabecinha no meu ombro e chora. E eu ria, né, porque eu falei assim, isso assim, o Lama Zopa fazendo a gente rir das nossas coisas, né? Mas só para a gente entender, e aí, assim, eu lembro muito de uma fala do Tenzin Palmo, que ela fala, a nossa mente vai aonde a gente vai. Então, mais que eu estava nesse lugar tão sagrado, é lógico que ajuda, mas, assim, a nossa mente que a gente leva, quem a gente é agora, né? Como a Paula falou muito hoje de manhã também. E aí é isso era a visão do meu quarto, né? E é impressionante porque você está a 4.000 metros de altura e você olha para o lado e tem uma montanha desse tamanho. E aqui, olha, para vocês saberem, aqui ele está fazendo o incenso que a gente vende aqui de laudo. É um pilão, ele ficou lá 3 dias e a gente sentia, eles pegam, agora não está mais permitido, né, devido ecologicamente, mas eles subiam mais 3 horas para pegar os galhos, assim, para fazer esse incenso, mas a gente tem esse incenso aqui ainda. Bom, aí vamos falar um pouquinho do Koban, né, que é Sentido-se em Casa, que é onde tudo começou, onde começou o Lama Zopa, Lama Yeshe, a nossa organização. Então, tem esse curso de um mês, que a Venerável Kuntham também fez. E é um curso que, assim, eu espero, vamos ver se esse novembro a gente consegue, se não, em algum ano, eu gostaria muito que vocês tivessem essa oportunidade, porque a gente convive, a gente faz o curso, mas a gente convive com esses 400 monges, e as experiências esse grupo do lado esquerdo, eu estava tentando lembrar, que eu fiz parte, assim, tem holandesa, francês, inglês, australiano, espanhol, e essa foto do lado direito, teve um ano que eles me convidaram para eu conduzia as meditações. Então, essa é a grande experiência. E são 250 pessoas, né? E aí, você chegando em Katmandu, então, existe essa estupa que a gente fala, a estupa é a representação da mente de Buda, e que é a estupa de Buda. Mas Lama Zopa fala que a primeira vez que você vê a estupa, você tem que fazer o seu primeiro pedido, né? Então, mesmo quando você estiver lá em cima, no avião, se olhar para baixo, já esteja preparado para você fazer. E essa é a estupa de Buda, e os famosos olhos de Buda. Bom, saindo do Nepal, da Índia, eu fui para a França. E algumas experiências eu fiz 2 vezes retiro de 7 meses. Uma experiência foi estar com o Venerável Charles, que Lama Zopa falou diretamente para mim. Ele falou, fale para o Charles que ele é São Francisco da FPMT. Enfim, é isso. E uma ocasião aqui que foi muito interessante é que, então, eu morava num trailer, né? E aí tem o castelo lá, o chateau. As práticas, o retiro era no chateau, mas eu estava no trailer. Só que estava menos 12 graus, e o meu trailer não estava vedado.
E aí, assim, tinha um vento. Assim. E eu passei muito frio. Eu tinha todas as minhas roupas do Nepal, tudo. E no dia seguinte eu ia ficar em jejum, sem tomar e sem comer. E aí, assim, eu realmente, à noite, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, dessa forma eu não vou dar conta. E aí eu fui... Aí, no dia seguinte, o próprio diretor do Vajrayogini, né, do Instituto Vajrayogini, falou, não, todo mundo que está em trailer vem, porque vai ficar mais frio ainda. E eu lembro que eu entrei no chateau e levou 3 dias para eu parar de passar frio. E para gente que não tem muito costume, assim, era a coisa mais linda. Eu tentei achar outra foto, eu não encontrei. Era a coisa mais linda, essa neve e tudo, sabe? Só que eu não conseguia, eu só chorava. E aí a gente vê quando o nosso sofrimento traz para a nossa compaixão. Eu imaginava quantas pessoas estavam morrendo de frio naquele tempo. Eu não, assim, eu não acho, mas eu tive um pouco do sabor do que é morrer, do que pode ser morrer de frio. Deixa eu só apurar um pouquinho para não ficar tão longo. Aí, assim, passei pela Mongólia, e eu lembro muito dessa frase. Eu lembro que a gente foi visitar uns nômades e eu perguntei para eles se mudavam de 3 ou a cada 4 meses, assim. E eu falei assim, mas vocês não têm vontade de ficar num lugar só? E aí ele falou assim, ele falou, mas os animais precisam se mudar, porque é muito frio, né? Então, assim, eu achei que é incrível, sabe? Não tem questionamento, assim. E é essa possibilidade de estar se movendo de impermanência o tempo todo. Esse é o lugar em Maratica, que é um lugar onde Guru Rinpoche alcançou a imortalidade. E o que aconteceu aqui foi a venerável Sara, que me chamou para a gente fazer práticas de longa vida para Lama Zopa. E eu não sabia de nada, falei, não, vamos. E quando a gente chegou em Delhi, ela falou, Nandra, só gostaria de te dizer que o Lama Zopa vai estar com a gente por 7 dias. Eu quis testar a minha devoção, se eu iria para Maratica, porque o Rinpoche ia estar lá, ou se eu iria para fazer a prática por ele. E aí aconteceu. E aí, assim, essa senhora, esse menininho é Tushu Rinpoche, a reencarnação de Tushu Rinpoche. E nesse momento ele não estava reencarnado, né? Não estava reconhecido. E é muito significativa essa foto, porque, na verdade, a Droma e eles estão... Quando meu pai fez a passagem, então eles estavam rezando. E esse monge que está na foto que eu estou, ele é a reencarnação do discípulo mais próximo do Lama Zopa da vida passada. Ele foi o discípulo de Laudo Lama. Uma coisa interessante em Maratica, porque quando eu fui, o Lama Zopa falou para eu ficar, que ele queria que eu morasse lá, que eu fizesse retiro lá. E eu já tinha voltado para o Brasil, já fazia 1 ano. E eu fiquei com muito medo, porque eu não sabia se eu ia dar conta de novo de estar num lugar sem água quente, de estar com uma comida que, né, nem sempre é das melhores para a gente. Assim. Mas deu tudo certo, foi impressionante. E essa menininha cortava os legumes todo dia para mim. E outra história é que teve uma outra menininha que eles faziam o chai para mim, né? O chá indiano. Quem estava cozinhando, ela queria fazer para mim com leite de vaca. Ela queria fazer com leite de verdade, né? E um dia ela falou, Nandro, hoje não tem chai porque a menina não pôde vir porque choveu. E ela levava 3 horas para chegar. Toda vez que ela levava o leite, ela levava 3 horas. E foi assim que foi o retiro. Bom, aí vem um pouco do Tibete. Eu nunca tive vontade do Tibete, a não ser que era com o Lama Zopa ou com algum mestre, mas aconteceu. E aí aqui, gente, eu trago muito, está escrito errado ali, mas eu trago muito a nossa preciosa vida humana, o fato da gente ter liberdade de praticar o Dharma. Em pleno Tibete, eu tive que ir como, né, com roupa... aqui é o Everest, é o próprio Everest. Com roupa de leigo. Então, eu tive que deixar meu cabelo crescer,
tive que ir dessa forma. A gente não podia... Eu estava em pleno Potala, a gente estava em pleno, na frente, né, me dava conta da Joe estátua, e você fingir que você é turista. Sabe? Eu lembro que no Potala, eu e a Cláudia, minha amiga, tem uma sala no Potala que você passa pelas estupas dentro do 7º Dalai Lama, do 9º Dalai Lama, do 10º Dalai Lama. E eu lembro que ali eu não aguentei, e na hora que eu saí, eu entrei em cantos de choro, segurando uma situação de que a gente não podia praticar o Dharma que hoje a gente pode. E aqui um pouco também é para trazer essa beleza, né, e que a Sua Santidade fala muito dos recursos naturais do Tibete, que hoje está em risco, né? O que aí aconteceu também, eu fiz essa peregrinação pelo Mountain Kailash, que leva 3 dias para você fazer. A gente chegou a 5.000 metros. É bem difícil, é bem difícil. Mas foi uma benção, assim. E aí aqui é a grande chegada. E depois, logo depois disso, eu fui para a Itália, naquele retiro de Money Retreat, e eu só coloquei aqui porque não foi na Itália, mas na França, 2 anos atrás, eu pedi para o Rinpoche se a gente faria um retiro de 100 milhões de Omani Padme Hum e que ele viesse, e ele se manifestou bem contente. Então, que a gente possa criar aspirações aí, mas vamos ver. Aqui é só um pouco falando de Assis também, que todos os lugares sagrados, para mim, na verdade, tocam. E aqui quase o dia mais feliz da minha vida foi o encontro dos meus pais com o Lama Zopa no Brasil. E aqui, né, Venerável Kunta, aqui é o Rinpoche abençoando a praia de São Conrado. Aquela água, a gente foi, levou a placa e assim foi. E aí um pouco para falar, né, saindo do Tibete, saindo da Ásia, assim como eu acho importante a gente praticar em todos os lugares. Então, eu sempre estava com a minha rodinha, infelizmente eu perdi a minha rodinha, mas vou ter outra roda de oração. E fui para Brasília, no saguão do Senado, para ler o Fruta da Luz Dourada, porque é a prática que o Rinpoche pediu a não corrupção e não violência. Então, no saguão eu estava lendo ali. E outros lugares também, né? Inclusive, Fernando de Noronha, eu levei a placa de Nangyalma do centro, também está faltando um G aqui, e o que é interessante, 2 coisas. Uma que, assim, a placa pesa 20 quilos, e aí a minha bagagem pesava 5, então eu paguei excesso de bagagem por causa da placa, né? E o Tuca Noronha, que tem algumas pousadas lá, assim, ele agilizou o barco, o Márcio, esposo da Cris Nobre, que participou junto, a gente se conheceu ali, ele forneceu o barco para a gente e tal. E ele falou uma coisa para mim, ele falou, Nandro, assim, todo mundo vem para Noronha aproveitar Noronha. E você veio para abençoar Noronha. E isso tudo é inspiração, isso tudo vem de Lama Zopa Rinpoche. Quando o Lama Zopa fala que essa placa abençoa todo mundo que vive, todo mundo que toca. E o motivo de Noronha foi porque eu achava que um motivo pessoal, mas também porque a quantidade de seres, né, é muito grande. E é isso, aí finaliza aqui, né, desde 2019, aí Rinpoche sugeriu, me pediu para que estivesse aqui, e aí eu falo para a gente estabelecer esses lugares sagrados. Esses lugares sagrados existem com a nossa prática. Então, que a gente possa, sabe, fazer o máximo para que o Toalha seja um lugar sagrado em pleno Rio de Janeiro e que outros lugares no Brasil que a gente possa, e quem vai fazer isso é cada um de nós com a nossa prática. E aqui, só para terminar, que é a minha aspiração, que é um dia terminar em retiro, terminar minha vida em retiro. Então, é isso. Desculpa, acho que foi bem mais prolongado do que era esperado, mas é isso. E agora eu deixo a
a palavra com a venerável Kunsa. Nandro, tem tão pouco tempo sobrando, você não quer aproveitar para perguntas e eu falo outro dia? Não sei, Você porque também, porque assim eu o vou falar conteúdo da venerável Kunsa é muito bacana. Ela vai falar de como fazer retiros, assim. A gente pode fazer uma votação aqui, o que todo mundo acha. Que a gente abre para perguntas, e aí um outro momento no conversa sobre o budismo, a venerável Kunsa fala sobre retiro. O que vocês acham? Ou vocês querem ouvir um pouco do retiro da venerável Kunsa e depois a gente faz perguntas? Em outra ocasião? Cristiane. Faz perguntas agora e deixa para a próxima. Eu queria falar só uma coisinha, que aí na próxima vez eu não preciso falar isso. A trajetória de vida da Nandro é muito inspiradora. Ela vem de encontro a tudo que todos nós gostaríamos de fazer. Estar nesses lugares sagrados, estar fazendo retiros, estar junto com os lamas, né? A minha trajetória foi o oposto da Nandro. Eu comecei mais na parte administrativa, cuidando do centro, organizando o centro. Quando eu comecei, não existia sede, não existia dinheiro, não existia nada, era só carregando as coisas para a gente se reunir e fazer prática. Mesmo assim, consegui fazer muitas coisas durante esses anos todos de Dharma. E é só agora, no final, quer dizer, eu fiz vários retiros ao longo da vida, mas só agora, no final, que o Lama Zopa me instruiu especificamente que eu devo me dedicar mais a retiro do que qualquer outra coisa. E se sobrasse dinheiro, se sobrasse tempo, aí sim fazer as outras coisas. Então, eu acho curioso que as nossas trajetórias se complementam, né? Porque eu vou, da próxima vez, poder passar para vocês como é que você faz o que ela fez lá fora nas condições que a gente temos disponíveis. Porque eu não tinha dinheiro para ir na cidade vizinha, muito menos ir lá fora fazer retiro. Então, a gente tem que utilizar as condições que a gente tem disponível para montar nossos retiros. E aí eu quero dividir a minha experiência e de algumas amigas que também fizeram retiros, ou em casa, ou em forma, aqui no Brasil, sem ser organizado, e como é que se pode fazer isso em casa, sozinho, com família, ou tudo. Então, eu acho melhor deixar para outro dia e agradecer a maravilhosa viagem que a Nandro fez com a gente por tantos lugares sagrados, né, Nandro? Obrigada. Tá ótimo, desculpa. Não. Não Bom, se importa. então, vocês podem abrir o microfone, quem tem vontade de falar, ou escrever no chat, como for. Como que é? Quando que sai o filme? Pois é. Realmente. É muito maravilhoso. Tem alguma pergunta no chat? Não. O tempo pode continuar. A Catiane perguntou, e podia ter um dia, o dia todo de retiro em casa, o que acham? Peraí. Então, Catiane, todo mundo pode abrir o áudio, tá? Pode. Eu acho que está todo mundo. Então, Catiane, em relação ao retiro de casa, coisa assim, a Venerável Kunsa vai estar falando disso. Oi, pessoal, Pedro aqui. Eu queria falar rapidinho, agradecer a Nandro e a Kunsan, porque
fazer uma pergunta também. Há 2 anos eu estudo Dharma, né, aqui de São Paulo, com algumas viagens que eu fiz anteriormente só turísticas, mas foi com a pandemia que eu tive oportunidade de fato, começar a me aprofundar. E eu vejo em vocês duas uma sabedoria muito grande, e eu me sinto muito privilegiado de ter acesso a ouvir vocês duas mulheres tão inspiradoras. Então, eu queria agradecer. Eu ainda não era do grupo quando houve o Retiro Lama Zopa, porque toda vez que alguém fala, eu fico, deve ter sido. Tudo bem. A gente vai. E a minha pergunta, Nandro, hoje, justamente nesse momento que a gente está, de que a gente não pode estar junto, que assim a gente talvez não tenha um acesso aos lamas e aos gurus que a gente admira de longe, vocês acham que todo esse material e ensinamentos virtuais podem atingir os mesmos efeitos? Ou a gente vai ter que aprender mesmo a agora viver em outro tipo de realidade, com menos contatos e muito mais virtual, dando muito mais acesso, do que de fato se preocupando de estar fisicamente próximo? É uma dúvida que eu tenho, se de fato vai mudar a forma de interagir, de compartilhar os ensinamentos. Bom, vou falar um pouquinho, depois a Penelope Constant fala também. Eu vejo assim, a gente pode, o benefício que fosse assim, para o Shualha e para vocês, sabe, em relação a gente nunca teria, né, poderia dar esse acesso a todos vocês dessa forma que a gente está dando, né? Então, assim é para reconhecer e muito isso, sabe? E além disso, Pedro, por exemplo, lá atrás, quando a Sua Santidade dava iniciação, ou quando dava transmissão oral, ou Rinpoche, nunca se dizia que eletronicamente você poderia receber. Você não poderia considerar que uma iniciação você viu uma gravação. Não, era para estar presencial. E assim, eu até me arrepio. O fato da Sua Santidade falando, olha, vale como iniciação, sabe? O Rinpoche é uma coisa que a gente precisa disponibilizar, até precisava falar com a Kunsan, colocar meio na lista. O Lama Zopa deu preceitos, né, sabe, com os 8 Mahayanas preceitos, que ele nunca toma devido à diabetes, ele fez, e você pode receber como exatamente da linhagem de você estar presente ou não, eles estão fazendo isso, não é o Shualha, não é ninguém, vindo deles, entendeu? Então, assim, a mente de Buda é onisciente, certo? A mente está em todo lugar, a compaixão deles então, assim, não existe, né? O que é importante, se a gente não tem a inseparabilidade com o Dharma, não tem inseparabilidade com o mestre ou com os ensinamentos, não tem diferença, né? Acho que é uma adaptação, é uma forma, mas eu acho que a gente tem que estar muito grato. Eu queria complementar com uma outra coisa. Quando nós começamos no Dharma, lá em 91, não tinha Google, não tinha internet como tem hoje, não tinha essas facilidades todas. Então, para a gente ver uma imagem de Tara, uma imagem de Shereze, era uma guerra a gente procurar, ver quem tinha, quem conseguia. Então, era uma conquista que fazia com que o nosso esforço para encontrar aquela imagem, ou aquela sadhana, ou aquele mantra, era uma vitória, era uma conquista, a gente valorizava isso. Então, o que hoje em dia, isso gerou, todos que começaram comigo, tem, a Nilceia está aí, pode confirmar, o Neil está aí, pode confirmar, tem o Dharma muito forte, mesmo os que não estão na mesma tradição.
porque cada conquista foi difícil. Cada coisinha que a gente adquiria era com dificuldade, né? Então, o que eu gostaria de complementar é que hoje em dia é muito fácil. Sua santidade vai dar um ensinamento. Hoje mesmo, na prática que nós traduzimos de manhã, ela falou de um ensinamento que ele vai dar. Então, toda hora tem esses ensinamentos. Não deixem isso cair no coração de vocês como lugar comum. Valorize. Pense nas incontáveis seres que não têm acesso a isso. Pense que o mundo está se degenerando a cada momento e que isso pode não durar por muito tempo. Então, a cada ensinamento, a cada prática, a cada acesso que tiverem a alguma coisa, seja um vídeo gravado, seja uma palestra ao vivo, qualquer coisa de algum lama, valorize isso como eu valorizava aquela imagem de Xerese que demorou meses para a gente conseguir. Sabe? Isso muda a nossa cabeça, isso muda o nosso coração, transforma a forma da gente enxergar o Dharma que a gente recebeu. É só essa comparação com as coisas boas e as coisas ruins de cada situação. Né? E assim, volto a falar, assim foi uma dádiva ter ido para o Tibete, mas assim, uma tristeza muito grande. Assim, ali eu vi como a gente tem essa preciosidade de ter o Dharma. De onde tudo nasceu, da onde tem, e não se ter a liberdade. Não se ter a liberdade, assim, não poder ir com a minha roupa. Eu cheguei em Katmandu, do aeroporto, eu fui direto no barbeiro cortar meu cabelo e fui direto trocar de roupa. Eu tive que ficar, não sei quantos dias, foram 20 dias no Tibete. Sabe? Então, assim, é muito... É tudo isso que a gente tem. Eu posso fazer um agradecimento? Pode. Olha, eu não conheço a maioria de vocês, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu sou discípula de Lama Zopa há muitos anos, acho que por volta de uns 20 anos. Eu estou no budismo há uns 30, e eu só recentemente consegui estar mais próximo do Shualya e próximo dessas duas lindas veneráveis que eu adoro demais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a gente precisa ter o esforço entusiástico, o fogo do Dharma, de divulgar o Dharma, de todo o trabalho que o Shualya faz para nós, porque é para nós que o Shualya faz. Todas as traduções da Venerável Kunsan, todas as meditações que a Venerável Nandro faz de manhã cedo, é para nós isso. Então, nós, como discípulos, não sei se vocês são totalmente discípulos de Lama Zopa, mas vamos fazer por eles, divulgar esse trabalho, divulgar esse Dharma lindo, que para nós é uma bênção ter isso no Brasil. É uma bênção. Eu demorei muito tempo para conseguir ter esse acesso. E hoje a gente tem até as traduções dos ensinamentos do Lama Zopa em português pelo Venerável Kalden e pela Venerável Kunsan. Então, assim, eu vejo com uma alegria, é uma alegria tão grande, para mim é quase que um diamante, estar próximo de quem ensina o Dharma da forma como o Lama Zopa e as monjas que são discípulas dele, eu não sei dizer, mensurar o valor inestimável que tem isso. Gente, abracem, porque isso é um presente para a gente nesse momento. E eu queria muito agradecer vocês duas. Eu tenho imensa gratidão, eu amo vocês duas, já sou cansada de falar isso para todo mundo, sabe? É muito legal ter vocês por perto, nesse caminho. Eu tenho muito que agradecer vocês, de verdade. Obrigada, Cris. Eu tenho uma pergunta, Nandro. Para mim, você sabe que eu estou também há só uns 2 anos aí, depois que você conheceu o Márcio. Para mim, na minha cabeça, essa coisa que você demonstrou aí dos retiros, eu sempre tive assim que
Isso não era uma coisa para o cidadão comum. Quem sou eu para poder ir num lugar desses, né? Na minha humilde, eu sempre achei que isso era uma coisa para uma pessoa como vocês, que estão seguindo o Dharma mais para quem está se convertendo, não que eu não estivesse me convertendo ao budismo, mais para monge. E aí, quando você falou, e a gente já vem conversando sobre isso, eu queria entender, então, quer dizer, esses retiros, eles são abertos para nós meros mortais? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, uma pessoa comum como eu, que não estou virando monge, eu posso ir num lugar desse, ficar lá um mês? Eu sei que tem alguns que não, tem alguns que sim. Essa era a minha grande dúvida. Sempre ficou muito confuso na minha cabeça isso. Obrigada. Tá bom, obrigada, Cris. Assim, existem lugares que são de retiro, por exemplo, Laudo, Copan, para todo mundo, né, assim, em relação a retiros. E aí tem as peregrinações, por exemplo, Laudo, tem com a Amy, tem com a Venerável Robina, sabe? Mas eu digo para vocês, assim, sabe? É a gente que cria. São as nossas inspirações, sabe, é a nossa mente. Não crie obstáculos. Se você tem vontade, se você quer ir num lugar, esqueça. É além desse, sabe, é além do ordinário. Sabe, assim, eu falo, então, o fato de eu me tornar monja, por exemplo, quando eu decidi, conversei com outros, e foi em 2005, eu conversei com vários, e eles falaram, não, acho que você está tudo bem, acho que você resolve, só que você precisa ter dinheiro por 3 anos, para você ser monge. Eu tinha $2.000, né? E hoje eu agradeço, porque eu vejo algumas pessoas aqui, tem o Gabriel, tem a Nancy e tem a Clarice, que em 2005, que eram meus amigos de faculdade, pessoas que não eram budistas, e que patrocinaram por 1 ano a minha vida. E outras pessoas. Então, quando eu ouvi assim, mas eu não posso deixar de ser monja porque eu não tenho dinheiro, não cabia na minha cabeça. Então, eu lembro a primeira vez que eu fui para a Índia, a primeira vez que eu estava nesse lugar de Itapema, eu olhava, eu falei assim, o que eu fiz em outra vida? Eu, brasileira, carnaval, futebol, fazendo aqui nesse lago, na frente de Guru Rinpoche, assim, cara, assim, não dá, entendeu? Eu saí, a diferença, assim, esses 6 meses, eu tive essa grande oportunidade, eu acho que isso é importante, cada um de vocês refletirem, sabe? Tem oportunidade, sabe? Porque aconteceu um momento nessa vida, nesse momento, que eu pude trocar minha profissão, né? Eu cuidava da pousada do meu pai, a gente vendeu, o secretário de Búzios, assim, vem trabalhar com a gente. Eu poderia ter continuado. Eu falei, não, eu tenho essa oportunidade de decidir minha vida. Sabe? E aí aconteceu, eu falei, não, eu vou para a Índia. Eu fui ser voluntária, eu fui ser gerente lá, gerente, você não sei como que fala, no negócio da cozinha, porque eu não sabia cozinhar. Dessa forma. Sabe? Então, eu acho que, assim, sempre... eu assim, não tem limite. E desses, sabe, e de 2005 até 2012, eu vou dizer para você, eu visitei todos esses lugares, estava comentando hoje, sem dinheiro. Sabe? Sem dinheiro. A única coisa é que eu falava, gente, eu vou passar 7 meses na Índia, 7 meses na França. Eu tenho a minha passagem, e eu sempre tiveram pessoas, e a Clarice se colocou aqui, eu percebia que a maioria das pessoas tinha uma honra de me ajudar. Entendeu? Os meus pais ficaram muito constrangidos. Meus pais chegaram para mim assim, eu quero que você pare de ficar pedindo. Eu falei assim, se eu parar de pedir, eu deixo de ser monge. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Mas, então, eu assim, acredite. Se você quer, acredite. Acredite, e não é acreditar, né, assim, é criar causas e condições. Tudo é causa e condições. Tudo causa e condições. Tudo. Então, você deu uma bala para alguém, dedica. Eu quero ir para o Nepal, eu quero encontrar meu mestre, eu quero ter realização, eu quero alcançar a iluminação, eu quero receber tal iniciação, eu quero encontrar tal pessoa, eu quero...
dedica. É causas e condições. Você, eu sempre falo, você não precisa de dinheiro para nada no Dharma. Você precisa de ter karma. Se você tiver a karma que você cria através das causas para que ocorra, abre naturalmente. O primeiro retiro que eu fui na Índia, lá em Copan, eu estava com meu salário atrasado aqui no Brasil 3 meses. Quando eu voltei, estavam 5 meses de atraso. Eu vendi até um tapete que eu estava fazendo. Vendi tudo que eu podia, sabe? E fui. Mas isso são coisas que não é uma irresponsabilidade. É um chamamento tão forte que você sabe que você tem que dar um jeito para conseguir aquilo. Sabe? Depois eu tive uma vontade de receber a iniciação de Kala Chakra com o Dalai Lama. Eu também criei a aspiração, causa, e Lama Zopa, nessa época, falou, saia desse trabalho aí, porque você não vai... Tipo assim, a empresa vai falir, não adianta. Eu falei, mas se eu sair, eu não vou conseguir ir para o retiro, para a iniciação. Resultado, me caiu uma tradução na mão, fora do trabalho, que deu exatamente o dinheiro da passagem, o dinheiro que era para acomodações e tudo mais, e comida, nem 1 centavo a mais. Não comprei nada em Barcelona, mas eu tinha o karma para ir, por causa das condições que a gente não entende exatamente o que foi, mas se eu fui é porque eu tive o karma para ir. Então, vai dedicando, vai fazendo a aspiração, vai pedindo as bênçãos do guru para que as portas se abram, que você consiga fazer. E aproveite as oportunidades aqui também. Quando eu fiz a maioria dos meus retiros, eu era leiga, trabalhava o dia inteiro, não tinha férias para sair para fazer retiro toda hora, e eu arranjei o esquema de fazer retiro. E é isso que depois a gente vai conversar e eu vou passar como é que a gente pode fazer. Mas a gente não pode desistir e falar, não tenho condição, eu não tenho... A gente cria as condições, tá? Vai ter essa oportunidade. Obrigada, menina. Alguém... Androu. Oi, Gabriel. Você me vê, não? Tô. Então, é com muita alegria que eu estou assistindo essa jornada que você já concretizou. Eu acompanhei desde o início, ainda quando o Nandro era gerente da pousada. E o caminho, as dúvidas foram vencidas. E o grande, ela falou da mãe dela, né? E eu me lembro que era um grande desafio da Nandro encarar isso, né? E a mãe dela resistiu muito, né? E como nós éramos muito amigos, né? Eu conversava muito com o Nandro. Um dia a mãe dela chegou e falou para mim, você é um pouco culpado disso, de a Nandro estar viajando, né? E isso foi passando, e aí um dia eu conversava muito com a mãe dela, com o pai, e quando as relíquias chegaram no Rio de Janeiro, e a Nanda estava nessa organização, e eu fotografando o evento, né? E fiz uma foto que a imagem nunca mais saiu da minha visão. Foi quando eu fotografei a Nandro abençoando a mãe e depois o pai. Isso foi assim uma glória, isso, sabe, de poder isso acontecer dessa forma, né? Então, eu estou muito, muito feliz de ouvir tudo que foi narrado
e eu acompanhei de perto as demandas, as dificuldades e a conquista que ela agora pode mostrar para nós. Parabéns, Nanda. Obrigado, Gabriel. Gabriel, quando eu fui os primeiros 6 meses, eu falei, Gabriel, eu vou 6 meses para a Índia. Aí ele falou assim, você não vai falar para o seu pai e para sua mãe que você vai por 6 meses. Você não precisa falar que você vai por 6 meses. Fala que você vai e vai voltar. Eu queria falar uma coisa sobre isso, porque eu também tive dificuldade. Só um segundo. A única coisa, assim, gente, fiquem à vontade. Horário. Quem precisar sair, pode sair, sabe? Fique à vontade. Eu também tive dificuldade de meus pais aceitarem o budismo. Minha mãe era ministra de Eucaristia, ultra católicos e tudo mais. Meu pai chegava para mim e falava assim, não, mas budismo não é religião, né? É uma filosofia. Aí estaria tudo bem. Minha mãe falava para mim, não diga para minhas amigas que você é budista. Para eles é difícil. Então, se alguém aí tem dificuldade da família aceitar alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado e paciência de lidar com essa situação. Porque no momento em que meus pais começaram a ver a transformação na minha mente, o bem que estava sendo feito para mim, e como eu passei a ser uma pessoa tão diferente do que eu era. Eu tinha muita raiva quando eu era jovem. E eles passaram a aceitar, entendeu? E, no final, a minha mãe até me apresentava, essa é minha filha, ela é budista. Né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, saiba o momento certo, sabe esperar. Eu nunca, quando... Eu não confirmava nenhuma coisa em outra, ia levando assim. Né? É religião ou é filosofia? É o que cada um quiser que seja, entendeu? Eu saí assim meio de lado. Mas não deixem de abandonar o caminho, se você considere esse o seu caminho, porque no momento que sua mente começa a se transformar e que os benefícios começam a surgir, as portas se abrem, a família aceita. Quando eu voltei da minha ordenação, estava a família inteira no aeroporto com sorriso daqui até aqui me esperando. Os mesmos que perguntavam que não era religião. Então, essas coisas com paciência se transformam. Não, é bem isso mesmo. E foi paciência, foi nunca ter vontade de convertê-los, nunca, né, sempre muito respeitosos, assim. E é isso, eles vão vendo, né? Vão percebendo as nossas mudanças e... Então... Nandro, obrigado. Obrigada. Dando tudo de bom para você, para todos vocês aí, tá bom? Tá bom, tá bom. Acho que a gente pode terminar, né? Uhum. Então, vamos dedicar, né? Dedicar isso para que cada um de vocês, todos nós, temos o Dharma dessa forma, temos presente, reconhecemos e colocar em prática para o nosso benefício, benefício de todos os seres. Como a Conson falou e fala, tem milhares dos nossos pais, das nossas mães, esperando pela nossa iluminação. Sabe? Essa é a responsabilidade. Assim. A gente encontrou o caminho. Sempre ter essa confiança. A nossa verdadeira natureza é pura, vasta, amorosa e compassiva. Todo o restante é temporário. Então, que a gente tenha cada vez mais confiança no nosso caminho, o caminho que cada um tiver. E saber que isso é o primordial na nossa vida e é realmente a causa da nossa felicidade. Então, a longa vida de todos vocês, Venerável Kunsa, e principalmente longa vida de Sua Santidade Dalai Lama e Lama Zopa Rinpoche, porque tudo vem deles. Eu sou um produto de Lama Zopa Rinpoche.
E tudo vem mais nada que isso, é um produto. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, toda a forma do Dharma vem de Lama Zopa. Obrigada a todos, obrigada, Venerável Kunta. Obrigada, Nando. E aí a gente, vocês. como que a gente faz o retiro aí? Não Tá é? bom? Então tá. Um beijo grande a todos. Obrigada.